A paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 21, no seu versículo de número 17, que diz: E pela terceira vez perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter perguntado pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus lhe disse: Cuida das minhas ovelhas. Nós estamos aqui diante de mais uma passagem onde Jesus ele vai restaurar a vida de Pedro. Logo após a pesca milagrosa ali, onde Jesus estava na praia e os seus discípulos e Pedro ali, como líder, ele disse que ia pescar e todos foram com ele. E quando eles lançaram a rede, lançavam e não pegou peixe durante aquela madrugada. E chegando próximo da praia, Jesus estava ali, eles não sabendo quem era Jesus. E ali Jesus orienta eles a lançar a rede do outro lado, do lado direito. A palavra do Senhor diz que eles lançam e pegam 153 grandes peixes. E ao puxar a rede, ao ver aquele milagre, nós vamos ver que João, ele é aquele que vai dizer que aquele que estava na praia era o Senhor. Ele disse a Pedro. E Pedro é o primeiro a se lançar na água para ir ao encontro do Senhor Jesus. E Jesus não tinha só ali uma multiplicação de peixe, de prover o alimento ali, mas Jesus precisava, tinha ali o objetivo de restaurar a vida de Pedro. E a palavra diz que depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E ele disse: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: Você me ama? E disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Jesus lhe disse: Cuide das minhas ovelhas. Nós vamos ver que Pedro havia negado Jesus 3 vezes. E agora Cristo lhe dava a oportunidade de se redimir. Então, o mesmo Pedro que negou Jesus, quando Jesus estava ali, sendo levado, passando pelo julgamento, sendo julgado, e Pedro, como disse a palavra, Pedro, ele negou Jesus 3 vezes, como Jesus mesmo tinha dito. Agora o Senhor ele faz 3 perguntas para Pedro, e nessas perguntas, se Pedro amava o Senhor, foi a oportunidade de Pedro se redimir, reafirmando seu amor por ele, pelas 3 vezes, por 3 vezes. Então o Senhor, ele nos dá a oportunidade de voltarmos, de pedirmos perdão. Muitas palavras podem ter saído da nossa boca, e essas palavras podem, hoje, quando nós não somos redimidos pelo Senhor, quando não reconhecemos Ele como nosso Senhor, muitos podem ficar com trauma, muitos se afastaram até da presença do Senhor, mas o Senhor é aquele que dá a oportunidade.
como ele deu a Pedro aqui. Pedro, nesse momento, foi um momento de cura, porque por 3 vezes ele negou o Senhor, mas por 3 vezes ele falou que amava o Senhor. Então, muitas das vezes, nós precisamos aproveitar as oportunidades que nós temos de nos redimir, de reconhecer, de confessar com a nossa própria boca que Jesus Cristo, ele é o Senhor, e de que nós o amamos. E Pedro, ele até se entristece, mas tinha um objetivo do Senhor tratar aquilo com ele, porque muitos estão vivendo hoje, tem muitos traumas, coisas que não foram tratadas, palavras que não foram ditas, enquanto as pessoas estavam até vivas, quando as pessoas, um ente querido, seja ele qual for, estava vivo, e a pessoa muitas das vezes teve a oportunidade de se consertar e não se consertou, de pedir perdão e não pediu. E Jesus aqui, ele ainda ali entre os seus discípulos, ele dá oportunidade a Pedro de que assim o negou 3 vezes, mas de se redimir e falar diante de todos ali que ele amava ao Senhor. No versículo 15 do capítulo 21, o Senhor vai dizer para Pedro: Pedro, apacenta-me, se tu me amas, apacenta meus cordeiros. Essa tarefa não era exclusiva de Pedro, mas de todos os pastores cristãos. O próprio Pedro, ele pediu para que todos os presbíteros apacentassem o rebanho de Deus. Lá em 1 Pedro, capítulo de número 5, no versículo 2, a palavra do Senhor, ela diz: pastorei o rebanho de Deus que está entre vós, cuidando dele não por obrigação, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por interesse em ganho ilícito, mas de boa vontade. Então, o próprio Pedro, ele vai ensinar aos pastores como deve cuidar do rebanho do Senhor. No 3 ele diz: nem como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, essa tarefa não era exclusivamente de Pedro, como algumas denominações dizem. Mas o próprio Pedro ali, ele foi, depois do encontro com o Senhor, Pedro mudou a sua vida. A forma de falar, de cuidar, com certeza, ele não esqueceu dessa palavra, quando o Senhor diz para ele: apacenta meus cordeiros, se tu me ama. Paulo também, ele pediu que todos os bispos pastoreassem a igreja de Deus. No livro de Atos, capítulo de número 20, no versículo 28, diz: portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, que ele comprou com o próprio sangue. Ele diz que a orientação de Paulo é que se cuidasse dele mesmo, que viesse cuidar de si mesmo. Porque aquele que não cuida de si, ele não vai cuidar dos outros. Aquele que não tem o zelo pela sua própria casa, sua família, ele não vai ter o cuidado pela igreja de Deus. É muito falso essa teoria de que muitos dizem que cuida das coisas de Deus, mas não cuida da sua família, mas não cuida da sua casa, não cuida nem de si próprio, e quer cuidar das coisas de Deus. E aqui fala: cuidai de vós mesmo. Ele diz: e de todos rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo. Então, quem separa é o Espírito Santo de Deus. É pelo Espírito Santo ainda que homens e mulheres são separados para servir ao Senhor. Ele diz: para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com o próprio sangue. Então foi o Senhor Jesus
que comprou a sua igreja com seu próprio sangue. E Paulo ele deixa bem claro que, depois da partida dele, que lobos cruéis entrarão no vosso meio e não pouparão o rebanho. Ele está dizendo que para a igreja de Cristo ter cuidado, que homens infiéis, homens que são interesseiros, iriam entrar, iriam estar entrando e se levantando para poder realmente estar distorcendo, a palavra do Senhor, distorcendo a palavra do Senhor, para atrair os discípulos para si, para atrair aqueles que já conhecem a palavra do Senhor para si, para que pudesse estar ali, até mesmo se aproveitando das ovelhas. Nós vamos observar que Pedro, quando ele é confrontado, Pedro, a responsabilidade, a tarefa que ele tinha de desenvolver era algo que precisava desse momento com Deus. Tem momentos, encontros com o Senhor que nós precisamos ter para que o Senhor mude a nossa vida, a nossa forma, até de pensar, até daquilo que nós estamos achando que é o certo, quando nós encontramos com o Senhor, como Pedro encontrou aqui, quando ele teve um encontro com o Senhor, e esse foi o encontro que mudou a vida de Pedro. Portanto, a tarefa de pastorear o rebanho não era exclusivamente de Pedro. Nem tão pouco foi dado a Pedro o direito de pastorear pastores, mas apenas de pastorear ovelhas. O Senhor fala: apacenta meus cordeiros. O mesmo que foi dito a todos os demais. Pedro não era pastor de pastores, bispo de bispo, e sim mais um pastor de ovelhas, como os outros. Jesus estava recolocando Pedro em sua condição de líder após suas negações, que geraram angústia e tristeza em seu coração. Então, quando Pedro ele pula do barco ali e vê Jesus na praia, Pedro ele sempre, a pessoa que não tem o entendimento, então não recebeu ainda, não compreende que os seus pecados foram lançados no mar de esquecimento, ele vai viver com trauma e muitas das vezes vai querer fazer algo para o Senhor, vou me dedicar mais, eu vou amar mais do que todo mundo, eu vou envolver mais, porque eu pequei, porque eu neguei Jesus 3 vezes. E Pedro ele estava dentro dessa condição. Se Jesus não o tratasse, Pedro ia viver como muitos hoje, que viveram no pecado, que fizeram tantas coisas, quando estava longe do Senhor, que hoje vive e serve ao Senhor como se ele fosse um Deus carrasco, como se ele fosse um Deus que não perdoasse, que ele fosse um Deus que lembrasse de tudo e ficasse colocando diante daquela pessoa, o seu passado. E a pessoa muitas das vezes vive não como um filho, mas vive como alguém que está dentro da casa do pai e não tem intimidade nem relacionamento com o pai, porque nunca conversou sobre aquele assunto, sobre aquela falha, sobre aquele pecado. E quando nós olhamos aqui a condição dele, de ter negado Jesus, de Pedro ter negado Jesus, isso gera o quê? Angústia. Isso gera tristeza no coração das pessoas. Isso gerou em Pedro, e Pedro precisou estar se colocando diante do Senhor ali. O Senhor precisou estar tratando Pedro, e ele tratou Pedro. E a partir daí é só a gente ler as cartas de Pedro, a gente vê o quanto Pedro ele entendeu aquilo que o Senhor falou para ele quando era para apacentar as suas ovelhas, não era para cuidar dos cordeiros. Pedro entendeu muito bem. Ali, Pedro começa a desenvolver uma posição de um pastor, que não tá, é um pastor que vai pastorear ovelhas e não que vai pastorear pastores. Não é que vai pastorear outros pastores, tem muitos querendo pastorear pastores, mas o Senhor nos chamou para pastorear ovelhas, as ovelhas do seu pasto. Então, essas ovelhas que nós devemos estar pastoreando, ensinando a verdadeira palavra do Senhor. Então, o Senhor, ele te pergunta hoje: tu me amas?
Cabe você responder ao Senhor. Quantas vezes Ele perguntar. Quantas vezes for repetitiva a palavra do Senhor, que muitos julgam ser repetitivas e não querem. E muitas das vezes não quer ouvir, mas fala, mas essa palavra está sempre repetindo. Está repetindo porque você ainda não aprendeu, ainda não teve entendimento, ainda não discerniu aquilo que o Senhor realmente ele está revelando. E muitas das vezes, né, fala, o Senhor está repetindo as palavras, ele está repetindo porque você não entendeu. E se for preciso mais de 3 vezes dizer ao Senhor que ama Ele, precisamos dizer. Se for preciso mais de 3 vezes responder, precisamos responder, porque esse é o processo. É a forma do Senhor restaurar a vida de alguém. É falando através da mensagem, é falando através de uma palavra. E muitos estão hoje fazendo ouvidos de mercadores, não querem ouvir a palavra do Senhor, porque está confrontando. Então, que nós possamos entender, seguir ao Senhor, andar com o Senhor Jesus. E para seguir Ele, exige renúncia. Renunciar à nossa própria vontade, o orgulho, o eu. Se confessar os erros e pecados para viver uma vida abundante na presença do Senhor. Então, que nesse dia você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus ele fale mais ao teu coração.